estarmos juntos, não é? Estarmos aqui louvando ao Senhor, buscando a Ele em oração, orando pelos outros, né? Nossa igreja é muito disso, nós entendemos que isso abençoa o nosso irmão, né? Porque fala que ora um pelos outros, né? Declara o poder de Deus, profetiza na vida do irmão, abençoa a vida do irmão. E nós temos visto, né, Deus operar nesse momento onde essa igreja, esse corpo, que somos nós, juntos aqui nesse mesmo prédio, né, coloca isso em prática, e muitos irmãos têm sido abençoados neste momento, né? Nós não podemos fazer dessa forma, mas aonde cada um estiver, nós podemos continuar intercedendo e orando pelos outros, e eu creio que esse mesmo poder vai continuar operando e sendo liberado sobre a sua vida. Amém, queridos? Então é importante a gente entender, é importante você entender aonde você está aí, você pode então prestar o melhor culto da melhor forma ao Senhor. Isso é importante nós termos essa compreensão nesses dias. E eu quero então compartilhar uma palavra com você, os irmãos que estão aqui, mas você que está nos acompanhando também aí via internet. E o título dessa mensagem, né, você que vai anotar nesta noite, tanto os que estão aqui quanto estão nos acompanhando, o título da mensagem é Deus conta com você, irmãos. Deus, Ele conta com você. Nós vamos começar a ler o livro de Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, nós vamos começar a meditar nesse livro, para que você possa então aos poucos entendendo. Eu quero continuar sendo aqui muito prático, muito objetivo nessa palavra aqui, mas eu sei que essa palavra ela tem um poder nesta noite para edificar a sua vida. Porque é a palavra de Deus, né? Não importa onde você esteja, o importante é você se colocar, abrir o seu coração, né? E deixar o Espírito Santo estar aí juntamente com você, igualmente está conosco aqui, ele trazer iluminação nos olhos do seu entendimento e você continuar sendo essa boa terra, recebendo então essa palavra. Jonas capítulo 1, abra sua Bíblia então e nós vamos orar, nós vamos ler, melhor dizendo, aqui o texto de Jonas capítulo 1, acompanhe, por favor, aonde você está na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
Versículo 6 aqui, irmãos, fala dos marinheiros. Os marinheiros agora, eles vão até Jonas ali, e eles pedem para que Jonas agora invocasse o seu Deus. Não sabiam qual era o Deus de Jonas. A Bíblia também ela não afirma que depois de todo esse acontecimento aqui, esses marinheiros, eles creram em Deus. Não afirma. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, que através de toda essa experiência aqui que esses homens viram através da vida de Jonas, eles tiveram um grande testemunho acerca do poder de Deus agindo. Ou seja, eles acabaram conhecendo o poder do Deus de Jonas. Eu quero orar com você, se você puder fechar seus olhos mais uma vez, todos que estão aqui conosco, aqueles que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, via internet, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo continuar falando com você aqui e oramos diante da Tua palavra, essa palavra maravilhosa, essa palavra viva e eficaz, Senhor, essa palavra que nos alimenta, Deus, que nessa noite cada um, Senhor, que aqui está, e cada um que vai meditar aqui conosco, aqueles que vão se unir conosco mesmo, seja em qualquer lugar, ó Pai, agora, ó Deus, essa palavra venha ter o efeito necessário e eficaz na vida de cada um. Seja edificando, seja consolando, seja exortando, seja alimentando, seja trazendo ânimo, seja trazendo restauração, seja trazendo salvação ou reconciliação, Pai. É a Tua palavra, poderosa palavra. Deus, nós cremos nessa palavra, Senhor, e assim nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Olha só, queridos. Muitos, nesses dias, eles podem estar dizendo: eu não sou capaz, isso não é para mim. Outros podem estar dizendo: olha, já que vocês me escolheram, então, e já que não tem outro, eu vou fazer isso. E aí eu vou dar o meu melhor. Muitos estão dizendo assim. Mas eu quero dizer para você algo. Quando alguém escolhe você para fazer algo importante, é porque essa pessoa, ela já viu em você, na sua vida, que você pode realizar esse algo importante. Que você tem capacidade para isso. Essa pessoa já avaliou, querido, que você tem condições de fazer isso. Essa pessoa, ela já viu a sua capacitação. E ela já percebeu, não é? Que você pode, então, realizar algo especial. Quando Deus, ele olha para nós, ele olha dessa forma. Deus, ele já nos escolheu. Deus, ele já nos deu uma missão bem definida, um propósito bem definido. Porque ele já nos avaliou. Ele sabe que você tem capacidade para isso. Ele sabe que você tem capacidade para realizar algo muito importante. E é nisso que eu quero, nesse sentido que eu quero ministrar aqui, compartilhar essa palavra com você nessa noite aqui. E aí, nós vamos deixar agora um pouquinho esse texto de Jonas e nós vamos agora, eu vou trazer 3 personagens aqui bíblicos que eles vão nos ensinar sobre chamado e cumprir a missão. Chamado e cumprir a missão. 3 personagens. O primeiro personagem, depois que a gente aprender com esses 3 personagens, nós vamos então retornar a esse texto que nós acabamos de ler agora aqui com Jonas. O primeiro personagem que eu quero compartilhar com você nessa noite está em Gênesis capítulo 12. E aqui eu vou trazer somente e ressaltar os pontos principais, porque você já conhece a história de Abraão. E aqui Abraão, quando a humanidade ela estava passando pelo um caos, querido, Deus vem e chama Abraão para cumprir um propósito e ser um diferencial. Deus, ele pega agora, havia ali uma situação acontecendo, e ele olha para Abraão e chama Abraão para cumprir esse propósito e ser um diferencial.
deixa eu dizer para você, o chamado ele é pessoal, mas no cumprimento desse chamado, ele sempre vai alcançar muitas outras pessoas ao nosso redor. Entenda bem isso, guarde bem isso agora no seu coração. E aí, Abraão agora com essa fé, não é? Essa fé aqui obediente, Abraão e Sara, eles iniciaram uma nação. Os hebreus iniciaram daqui, irmãos, daqui. Mas também não foi só isso que aconteceu com Abraão e Sara. Eles nos proporcionaram o Salvador. Foi dessa descendência agora aqui que veio Jesus. Tudo começou com Abraão. Novamente quero dizer para você que o chamado ele é pessoal. Mas o cumprimento desse chamado, ele vai alcançar muitas outras pessoas. Aí, há uma pergunta então, diante disso aqui, que nós podemos fazer uns aos outros. E se hoje, onde nós estaríamos, né, se Abraão e Sara, eles não tivessem confiado em Deus, eles não tivessem aqui assumido o compromisso de obedecer o Senhor, aonde nós estaríamos? Mas Abraão e Sara, eles obedeceram aquilo que o Senhor ordenou eles fazerem. Eles fizeram o que eles precisavam fazer como filhos de Deus, como povo de Deus. Esse é um ponto importante que nós entendemos aqui. É fazer o que precisamos fazer como filhos de Deus e como povo de Deus, apesar das circunstâncias, irmãos. Apesar das circunstâncias, nós precisamos fazer aquilo que Deus está esperando de nós. Abraão ele foi abençoado e por isso ele foi então uma bênção. E nós também, irmãos, nós fomos abençoados e por isso nós precisamos ser uma bênção na vida de outros. Se lembre que o chamado ele é pessoal, né? Mas o cumprimento desse chamado ele vai sempre alcançar muitas outras pessoas. É o que está acontecendo aqui com a vida de Abraão e Sara. Então, algo que eu quero que você compreenda nessa noite, aqui, nessa primeira parte dessa mensagem, é que o servo de Deus ele precisa cumprir o seu papel e ser um diferencial, seja onde for. Nesse momento no qual nós estamos passando agora, queridos, é importante você compreender bem isso. Você como servo de Deus, como filho de Deus, nós como povo de Deus, nós precisamos cumprir o nosso papel e ser um diferencial neste momento. Neste momento. Aleluia. Porque você foi chamado, você foi escolhido para fazer a diferença, para ser um diferencial. Abraão, então, ele entendeu bem isso. Ele, então, obedeceu o seu chamado. Ele cumpriu esse chamado. E ao cumprir esse chamado, não é, ele abençoou todas as outras gerações. Se não tivesse obedecido, se não tivesse confiado em Deus, todas as outras gerações, né, segundo aqui a promessa de Deus na vida dele, seriam comprometidas também. O segundo personagem aqui que eu quero compartilhar com você nesta noite é José. José, ele é filho de Jacó com Raquel. José também, ele tinha um chamado e agora Deus vai levá-lo ao cumprimento desse chamado. E aí, né, também de uma forma bem resumida, vou trazer aqui alguns acontecimentos de José. Primeiro, ele foi jogado numa cisterna. Depois ele foi vendido ao Egito. Chegando na casa de Potifar, ele foi ali acusado injustamente por assédio. E aí ele foi colocado em uma prisão. Tudo isso ocorreu
com José. Mas, mesmo, irmãos, diante aqui de toda essa situação, José não perdeu a sua fé em Deus. José, querido, não se desviou do seu propósito. Amém? Não se desviou. Permaneceu firme ali. Porque o chamado e o cumprimento desse chamado, nós vamos encontrar desafios. Vamos encontrar diversos desafios. E foi isso, Abraão encontrou alguns. José encontrou também alguns. Nunca será fácil o cumprimento do chamado. Vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar desafios. E por conta que José, então, ele continuou, ele não se desviou da sua fé em Deus, e ele também não perdeu o foco do seu propósito, querido. A própria palavra de Deus diz que ele então foi guardado por Deus, e Deus também prosperou a vida de José. Deus conta, irmãos, com a sua fidelidade. Deus quer usar a sua vida. Você que está aí nos acompanhando, saiba que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar. Você não pode se desviar pelas circunstâncias, você não pode se desviar da sua fé em Deus. Você não pode perder o foco do seu chamado, daquilo que nós precisamos ser como filhos de Deus e povo de Deus. Aí, a história aqui de José, ela continua. José, quando estava ali, então preso, ele traz agora uma interpretação, uma revelação do sonho de Faraó, e ele vai explicar agora a Faraó. Ele diz então que haveria um tempo de 7 anos de escassez, mas haveria também um tempo de bonança, 7 anos. E aí ele ensina a Faraó, dá sugestão a Faraó para que então, durante agora esse período de bonança, eles pudessem guardar os alimentos. Com isso, Faraó vai e nomeia ele o segundo homem mais poderoso do reino. O propósito de Deus estava se cumprindo na vida de José. Se lembra que o chamado ele é pessoal, mas o cumprimento do chamado ele vai alcançar sempre muitas pessoas. O propósito de Deus na vida de José, querido, é que ele fosse uma bênção. Uma bênção. Por todo o momento que José passou, desde quando ele foi jogado numa cisterna, até quando ele foi colocado numa prisão, Deus estava mostrando a José que tudo estava sob controle. Deus ainda hoje, Deus tem tudo sob controle, amém? Deus tem tudo sob o seu controle. Por isso que nós não podemos nos desviar, perder o foco do nosso propósito, do nosso chamado. Há pessoas aí dependendo disso. Aqui, se José tivesse nesse meio agora desses obstáculos, dessas dificuldades, ele tivesse desistido, querido, teria colocado tudo a perder. Tudo a perder. Mas aí no momento de escassez, que o Oriente Médio ele passou agora, aí a vida de José fez a diferença. Eu quero dizer para você, irmão, você que está aqui nos acompanhando, os irmãos estão aqui, que a sua vida hoje pode fazer grande diferença também. Nesse momento, essa dispensação a qual nós estamos, a sua vida pode fazer toda a diferença. Nesse momento agora aqui, de falta, de escassez, José então ele fez a diferença. José ele foi uma bênção para o próprio Egito. José foi uma bênção para a sua família, para todos os hebreus e para todas as outras nações. Se lembra só que eu disse que o chamado ele é pessoal, mas o cumprimento do chamado ele vai alcançar muitas pessoas. Agora também, igualmente como Abraão, José também
está alcançando várias outras pessoas através do cumprimento do seu chamado. Aqui algo importante ressaltar é que José estava num local, estava vivendo num país pagão, numa nação pagã, não é? Onde se adoravam mais de 2.000 deuses e deusas. Até o faraó aqui era considerado um deus, tinha uma figura divina, até o faraó. E algo que nós aprendemos aqui, através da vida de José, querido, que não é somente por causa dos ímpios que o lugar não é abençoado. Guarde isso. Mas também por causa daquilo que o justo está deixando de ser e de fazer naquele local. Aqui é a ausência do justo, irmão, não entenda bem. Em muitos casos, ele pode trazer também o caos. Porque ele deixa de ser o diferencial. Ele deixa de ser a fonte de bênção. Ele deixa de abençoar. Se você ler 1 João 1, ali o texto vai dizer que quando chega-se a luz, as trevas vão se dissipando. Então, quando o justo, o Filho de Deus, o servo de Deus, ele faz a diferença, ele faz aquilo que ele deve fazer, irmãos, ele vai abençoar aquele local também. Porque a vida do ímpio, irmãos, ele já está no pecado, ele já está cegado. A vida do ímpio é buscar o mal. Você vê agora, nesse momento que nós estamos passando aí, pessoas tirando proveito disso. A falta de amor pelo ser humano. Então isso é o que está acontecendo. Então quando o justo ele se ausenta, ele se retira, ele deixa então as trevas tomar conta. Mas quando o justo ele vai e ele é o que Deus diz que ele é. Que ele é a nação santa, né? Que ele é povo adquirido. Jesus disse que nós devemos, em Mateus 5, ele diz que nós devemos ser a luz deste mundo. Então as trevas vão se dissipar. É importante nós compreendermos bem isso aqui, irmãos, que o servo de Deus ele precisa cumprir o seu papel. E ele precisa fazer o que precisa ser feito. Independente das circunstâncias, irmãos. Compreenda bem que Deus conta com você, irmão. Você pode ser luz neste mundo. Você pode fazer a diferença neste mundo. Você tem um chamado, você tem uma missão. Agora você precisa cumprir a missão. Porque cumprindo a missão, você vai abençoar muitos. Amém? Vai abençoar muitos. Isso é importante nós entendermos. Então José aqui, ele é um exemplo do cristão que confiou em Deus. Ele se valeu das circunstâncias difíceis para fazer a diferença. É no momento difícil, irmãos, que nós podemos fazer toda a diferença. Você está aí, os irmãos que estão aqui, quero declarar essa palavra na sua vida. Você pode fazer toda a diferença. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, irmãos. Você pode fazer toda a diferença. O terceiro personagem aqui que nós vamos aprender também com ele nessa questão de chamado e cumprir esse chamado que alcança pessoas, é a vida do apóstolo Paulo. Se você ler Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, esse texto ele vai nos trazer agora, você encontra aí nesse texto o chamado e o propósito da vida de Paulo. Aí esse texto de Atos capítulo 9, ele diz que Paulo é um instrumento
homem escolhido para anunciar o nome do Senhor. Há um chamado com propósito. Paulo, então, é um instrumento escolhido para anunciar o nome do Senhor. Deus chama Paulo para cumprir, então, essa missão. E aí, de uma forma bem resumida também aqui, eu quero falar que agora, a partir de agora, depois que Paulo teve um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, ele foi transformado agora, nasceu de novo. Não é? Ele começa então agora a cumprir o seu chamado. E ali mesmo em Damasco, aqui mesmo no capítulo 9, você vai ver Paulo anunciando a Cristo. Logo à frente, Paulo vem em Jerusalém e também ele prega a palavra. No capítulo 13, irmãos, na primeira viagem missionária de Paulo, no cumprimento dessa missão, olha bem, eles encontram uma pessoa chamada Elimas. É um mágico. A palavra de Deus diz que ele é um falso profeta, esse Elimas. E esse Elimas, ele estava então impedindo que o procônsul chamado Paulo Sérgio cresce no Evangelho. E aí Paulo agora, não é, certo da sua missão e cheio do Espírito Santo, ele vem agora aqui e repreende essa ação maligna na vida de Elimas. Então se lembre bem, que quando nós entendemos que nós temos um chamado e cumprimos a missão sempre vai alcançar outros. O poder de Deus aqui agiu agora na vida desse mágico agora. Estava impedindo a ação de outras pessoas crerem no Evangelho que estava sendo anunciado ali. Aí um pouco mais à frente, no capítulo 14, agora já em Listra, Paulo vem, ele acha ali um homem coxo e ele traz então cura na vida desse homem. Mas também em Listra, irmãos, Paulo aqui ele é apedrejado. E aqui mais uma vez, isso nos ensina que no exercício desse chamado, ao cumprir esse chamado, nós sempre vamos encontrar obstáculos. Nem sempre será fácil cumprir o nosso chamado. Mas Paulo não desistiu. Igualmente como José não desistiu. Igualmente como Deus disse para Abraão: sai da tua terra, terra da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde eu vou, Senhor? Não desistiu. Nenhum deles desistiu. Continuaram então no cumprimento, no exercício desse chamado. No capítulo 16 agora, ao cumprir a missão também, já agora em Filipos, Paulo está ali pregando a palavra, e essa palavra vai alcançar agora a vida de Lídia e de toda a sua casa que se convertem a Jesus. Vai entendendo bem que sempre que esses homens estão cumprindo a sua missão, estão tocando vida de outros. Outros estão sendo tocados, outros estão sendo abençoados. É isso que nós precisamos compreender através aqui do exemplo da vida desse homem. Dali em Filipos também agora, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, querido, ela é liberta. Aí eu vou parar por aí. Tem mais coisas. Mas qual é a lição que nós podemos aprender até aqui? Dessa vida de Paulo, quando nós deixamos de cumprir a missão, quando nós deixamos de ser povo de Deus, quando eu deixo de ser embaixador de Deus aqui na terra, então o nome de Cristo não será reconhecido. Quando eu deixo de ser esse embaixador aqui na terra, de cumprir a minha missão, a ação maligna ela não será repreendida. O aleijado não será curado, uma família não será alcançada e uma vida não será liberta. Nós então precisamos exercer a nossa missão, porque uma pessoa está dependendo
que você exerça a sua missão. Existe uma pessoa que não está muito longe de nós, irmãos, dependendo da sua palavra, da palavra que cura, da palavra que liberta, da palavra que vai trazer restauração, da palavra que vai trazer restituição, da palavra que vai abençoar, irmãos. Então é por isso que nós precisamos reconhecer o nosso chamado, mas eu preciso também cumprir a minha missão. Todos esses homens aqui, Abraão, José e Paulo, eles nos ensinam sempre nesse sentido. Há um chamado de Deus. Deus em todo tempo, ele levantou servos com um chamado, mas sempre com o propósito de alcançar nações. Desde quando Deus levanta o povo hebreu, foi para abençoar as outras nações. Foi para saber que Israel, eles adoravam o único Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus chama todos esses homens e muitos outros que nessa noite eu poderia compartilhar com vocês, há um chamado e há um propósito sempre de abençoar a vida de outros. O cumprimento do chamado sempre vai tocar a vida e alcançar, abençoar a vida de outros. Aí nós podemos agora voltar para Jonas. Jonas capítulo 1, onde nós iniciamos, nós vamos retornar agora aqui. Jonas capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Jonas capítulo 1. Nós temos 3 personagens aqui nesse texto que nós lemos. Nós temos a cidade de Nínive. Nínive aqui, irmãos, ele tinha um povo cruel. Nínive tinha um povo desumano. Eles não tinham problema nenhum para enterrar vivos seus inimigos. Não tinham. Então, Nínive ele representa tudo aquilo que é odioso e que é cruel. É o que Nínive representa. Nós temos também agora aqui a figura dos marinheiros. Os marinheiros eram homens ímpios. E nós temos Jonas, que é o servo de Deus. No versículo 1, olha só o que diz aí, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor. Veio uma palavra do Senhor dizendo que Jonas deveria ir a Nínive. Vem agora o chamado e vem o propósito dessa missão. Igualmente então, igualmente a Abraão, igualmente a José, igualmente a Paulo, Jonas tinha um chamado e ele tinha uma missão. Versículo 3, olha só o que diz agora. Versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só, qual foi a atitude de Jonas aqui? Jonas foi por uma direção completamente oposta à que Deus tinha para ele. Deus queria então, Deus trouxe um chamado, uma missão para Jonas. E agora Jonas se dispôs, mas para fugir dessa missão, fugir desse chamado. Todas as vezes, irmãos, que nós colocamos uma desculpa, eu coloco um obstáculo para não cumprir a minha missão, o meu chamado, eu estou também tendo a mesma atitude de Jonas. Eu estou indo em direção oposta àquilo que Deus tem para mim.
Toda vez que alguém chama você e diz assim, irmão, você pode fazer algo aqui para o Senhor, para o reino de Deus, e há uma desculpa, e há uma fuga por algum motivo, você está indo em direção oposta àquilo que Deus tem para a sua vida. Todas as vezes que nós deixamos de ser, então, esse povo de Deus, esse servo do Senhor, igualmente aqui que nós vamos ver, vamos deixar então de tocar e abençoar vidas. Deus queria derramar graça, perdão e misericórdia na vida dos habitantes de Nínive. Eu vou dizer para você, porque a graça, misericórdia e o perdão de Deus é para todos. Até para Nínive, até para Nínive. Até para esse povo cruel e desumano, até para esse povo cruel e desumano. Irmãos, hoje ainda esse Deus de graça, de perdão e de misericórdia é o mesmo Deus que está aí contando conosco para a gente também abençoar, tocar, salvar a vida de tantas pessoas também que têm talvez o mesmo estilo desses habitantes aqui de Nínive. São cruéis, são ímpios, estão blasfemando contra Deus, mas Deus ama essas pessoas, irmãos. E Deus agora queria então trazer a sua graça, a sua misericórdia, perdão, uma nova chance para o povo de Nínive. E qual é o meio que Deus tinha então de trazer, de derramar essa graça, esse perdão e essa misericórdia aos habitantes da cidade de Nínive? Era através da vida de Jonas. Mas Jonas simplesmente foi para uma outra direção. Jonas simplesmente fugiu do chamado e do cumprimento dessa missão. E aí, nós entendemos lá atrás, através de Abraão, de José e de Paulo, que todos eles ouviram o chamado, cumpriram a missão, tocaram, abençoaram muitas pessoas. Aqui, com essa atitude de Jonas, está sendo ao contrário, até aqui. Pessoas estão deixando de ser tocadas e abençoadas, de receber graça, perdão e misericórdia de Deus, por conta que o servo do Senhor, o profeta do Senhor, está simplesmente fugindo e deixando de ser servo e profeta. Queridos, algo que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos nunca deixar de ser servo, de ser povo de Deus. Não podemos. Porque as trevas vão tomar lugar. Os ímpios vão tomar conta. E mais uma vez, com essa atitude aqui de Jonas, nós aprendemos algo muito importante. A questão não é somente o que os ímpios estão fazendo, mas também os que os justos estão deixando de fazer. Essa é a grande questão. Porque hoje há muita maldade. Porque as trevas estão tomando conta em muitos lugares. Não é, queridos, somente por conta da vida dos ricos, não é. Mas é também por conta que os justos estão deixando de fazer o que eles precisavam fazer. O povo de Deus está deixando de ser povo de Deus, de cumprir o chamado, de ser o diferencial. Até aqui então, Jonas está deixando uma nação ser abençoada, deixando de uma nação ser tocada pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão de Deus, por causa da sua atitude. Mas aí, você sabe todo o desfecho, dessa história aqui, que a partir do capítulo 3 de Jonas, Deus então ele vem e ele dá uma segunda chance para Jonas. Vem novamente a palavra do Senhor, na vida de Jonas, trazendo para ele essa missão.
E aí sim, na segunda vez, depois de tudo que ele passa, depois dos naufrágios, ali, ou quase um naufrágio, depois de estar alguns dias, né, na barriga daquele grande peixe, Jonas então aprende, depois de tudo isso, que ele precisava então cumprir a missão. E aí Jonas então ele vai até a cidade de Nínive, ele fala, ele prega do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Prontamente o povo ouve, irmãos. E eles se arrependem, há arrependimento, querido. A salvação, até mesmo o imperador da cidade de Nínive é tocado, e há um decreto em relação a isso, para que esse Deus seja o Deus desse povo. Irmão, você percebe o quanto nós podemos tocar e abençoar e mudar situações hoje no nosso meio? Porque muitas vezes muitas coisas não têm então acontecido, porque muitas vezes nós estamos simplesmente se afastando também, estamos fugindo também. Eu estou fugindo da responsabilidade. Eu estou deixando de ser esse servo, esse profeta agora aqui. Mas e quando Jonas então ele decide ouvir o chamado e cumprir o chamado, aí uma nação toda foi tocada e abençoada, salva e restaurada. A minha oração, irmão, nesses dias, é que o povo de Deus ele seja tocado também assim. Deus possa levantar o seu povo assim com coragem, com poder, irmãos, para que nós sejamos aquilo que Deus espera que sejamos. Que nós possamos cumprir o nosso papel, fazer aquilo que precisa ser feito, irmãos. Ser esse diferencial nesse tempo agora nosso aqui, nessa dispensação nossa agora aqui, irmão, você que está nos acompanhando, os irmãos estão aqui, mais uma vez eu quero dizer isso para ficar bem reforçado na sua vida, que você pode fazer o diferencial. Deus conta com você. Se você puder repetir aí, repita aí, Deus conta comigo. Aleluia. Quando, queridos, nós deixamos então de cumprir a missão, deixamos de ser povo de Deus, deixamos de ser esse embaixador do reino de Deus aqui, pessoas então deixarão também de ser salvas, de ser curadas, de ser tocadas, de ser libertas, restauradas. Mas quando nós entendemos e cumprimos a missão, tudo isso também vai acontecer. Quando nós deixamos, querido, de ser povo de Deus, filhos de Deus, nós deixamos também de anunciar que o nosso Deus é o Deus único, vivo e verdadeiro. Quando nós tememos, irmãos, quando nós entramos nesse desespero, igualmente está aí a maioria da sociedade, nesse mundo todo, e infelizmente, muitos cristãos também estão. Nós estamos dizendo isso aqui, em outras palavras, é isso, através das nossas atitudes, deixando de anunciar que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que ainda tem tudo sob o controle, que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele é um Deus único. Estamos deixando. Aleluia. Se nessa noite, irmãos, você que estava dizendo, olha, pastor, eu não sou capaz não, pastor, isso aí não é para mim não, pastor, eu não tenho capacidade para isso não, eu quero dizer para você, irmão, que nessa noite, que você é capaz sim, e você pode e deve fazer toda a diferença, porque você já nasceu de novo em Cristo Jesus, irmão. Você é povo de Deus. Amém? Você é embaixador de Deus aqui nessa terra. E digo mais, o poder do Espírito Santo já está sobre a sua vida. Basta você tomar posse desse poder e fazer agora aquilo que precisa ser feito como servo de Deus, como povo de Deus. É isso que nós precisamos fazer, essa atitude nesses dias, porque Deus conta com você. Deus conta com você. Eu quero aqui finalizar, eu quero ler um texto de Mateus 5,
16, Mateus 5,16, se você puder abrir sua Bíblia aí, esse texto, por favor. Mateus 5,16. Olha o que diz aqui nesse texto. Fazer a diferença também é uma estratégia de Jesus, irmãos. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Mateus 5,16 diz assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Desejo de Jesus é que a nossa luz possa brilhar, irmãos. A sua luz, irmão, precisa brilhar. As nossas boas obras precisam aparecer. E quando nós fizermos dessa forma, aqui o texto está bem claro dizendo que o Pai será louvado, será glorificado. As pessoas então irão ver algo diferente em você. Esse diferente é a vida de Deus, é o zoe de Deus, é o poder do Espírito Santo agindo através de nossas vidas, para tocar pessoas, para salvar pessoas, para curar pessoas, para libertar pessoas, para restaurar pessoas. É isso que nós precisamos então compreender, queridos. Jeremias 29:7 é um outro texto que eu quero ler com você aqui. Jeremias 29:7. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29:7 diz assim: lutem pelo progresso da cidade para onde eu os exilei, e rezem a Deus por ela, pois o progresso deste lugar será o progresso de vocês. Outras versões dizem assim: a paz deste lugar será a paz de vocês. Quem ia gerar esse progresso, quem ia gerar essa paz, era o povo de Deus. Não era o ímpio ali, não. Não era os outros. Era o povo de Deus. A palavra aqui é para que o povo de Deus, aonde eles estavam indo, para aquele lugar, ali naquele lugar, eles pudessem então agora orar ao Senhor, não é? Para que ali naquele lugar houvesse paz, houvesse progresso. Então, mais uma vez aqui nós aprendemos que somos nós que podemos fazer toda a diferença. Nós que podemos, irmãos, abençoar o lugar. E quando nós abençoamos o lugar, todos são abençoados. Todos são abençoados. Querido, quero concluir aqui essa mensagem nessa noite, dizendo que você pode ser um diferencial nesse tempo. Deus conta com você. Deus conta com você. Você pode fazer diferença orando. Nesses dias, nós não podemos estar reunidos todos nós aqui, intercedendo por Cuiabá, pelo Brasil, pelas nações, mas aonde você está, aí na sua casa, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, você pode orar ao Senhor e fazer a sua parte, fazer a diferença. Você pode suportar, perdoando o irmão, também você vai estar fazendo a diferença. Aconselhando também você vai estar fazendo a diferença. Levando a carga dos outros, você também vai poder estar fazendo a diferença. Nós somos então chamados, escolhidos para mudar situações e para ser um diferencial nesse nosso momento. Então eu posso fazer toda a diferença porque Deus conta com você. Amém? Queria orar pela sua vida. Os irmãos que estão aqui, quero orar pela sua vida. Você que está aqui conosco, para que nós realmente possamos então exercer essa nossa missão. A minha oração nesse
nesse momento, irmãos, é que o povo de Deus ele possa então ser usado com poder. Nós possamos anunciar o nome do nosso Deus, que é um Deus único, que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro, que Ele pode sim reverter todo esse quadro agora que está aí em todo o mundo. Nós podemos e devemos ser o diferencial, fazer diferença. Se lembre, o chamado ele é pessoal, mas o cumprimento desse chamado sempre vai tocar e abençoar muitas outras vidas. Aonde você está, os irmãos estão aqui conosco, e aonde você está, se você puder fechar seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus. Aleluia. Deus amado, nós estamos aqui nesse momento, Pai. Estamos aqui, Senhor, entendendo, Deus, discernindo esse tempo. É tempo, Senhor, de nos levantar com muita coragem, com muita fé, confiança em Ti. Deus amado, e fazer toda a diferença. Nas oportunidades que nós estivermos, Pai, nós possamos usar essa oportunidade para fazer a diferença, de ser um diferencial neste tempo. Espírito Santo, traz todo o entendimento, toda a iluminação na vida, Senhor, do Teu povo. Desses que são aqui, discípulos aqui na igreja, e Becém, Pai. Nós possamos então agora, ó Deus, ouvir a Tua voz e não dizer eu não posso, não dizer eu não sou capaz, e não dizer eu não tenho capacidade, e não dizer isso não é para mim não, mas sim dizer eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu sou Teu povo, eu sou Teu servo, eu sou embaixador do Teu reino, eu represento o Teu reino aqui na terra. Senhor, eu creio no Teu poder. Deus, eu quero anunciar a Tua palavra. Eu quero levar cura na vida daqueles que necessitam de cura. Quero levar libertação na vida daqueles que necessitam de libertação. Quero levar restauração na vida daqueles que necessitam de restauração. Deus, levanta-nos, Senhor, dessa forma. Senhor, que nós não sejamos igualmente, Senhor, a maioria, há muitos, Senhor, que estão aí no desespero, estão aí nesse temor, Senhor. A ansiedade tem tomado, Deus, um desequilíbrio, Senhor, emocional tem tomado as pessoas. Não, Senhor, não, Teu povo não pode ser assim. Teu povo precisa estar firmado em Ti, confiante em Ti, confiante em Ti. É o momento de fazer a diferença. É o momento de fazer a diferença. É o momento de fazer a diferença. Igreja, é o momento de fazer a diferença. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. Não podemos ir em outra direção. Não podemos, não. Igualmente, no primeiro momento Jonas fez, indo para outra direção, fugindo do chamado. Por mais difícil que seja ele, por mais, ó Deus, que tenhamos que levar essa palavra a um lugar tão cruel, pessoas tão cruéis, mas o importante é que Deus também ama essas pessoas. Deus quer estender graça, misericórdia, perdão, salvação à vida dessas pessoas. Somos abençoados para também abençoar os outros. Há sempre, ó Deus, esse propósito, sempre esse propósito. Ó Deus, que sejamos então essa igreja, Senhor. E seja essa igreja que nesses dias esteja, ó Deus, sendo levantada aqui, nesse lugar. Assim nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Glórias a Ti. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrir, como deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Oh, aleluia. e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Eu quero orar ainda pela sua vida. Você que talvez está aí nesse lugar onde você está, talvez você ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez aí nesse lar, alguém que faz parte da família ainda não teve esse encontro com Jesus. Talvez alguém que está aí nos assistindo também, parte desse grupo, parte dessa família, pode estar um pouco distante dos caminhos do Senhor. Já houve um tempo que você andou nesses caminhos, mas por algum motivo você se afastou. Quero orar por você. Aonde você está, você sente o desejo agora, no seu coração, de entregar sua vida a Jesus, ou de se reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu quero orar por você. Se você puder colocar a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, contempla cada oração. Senhor amado, toca em cada vida, seja onde estiver. Ó Deus, que está tomando essa decisão agora de aceitar Jesus, ou de se reconciliar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, sela esse momento agora de salvação. Deus, sela esse momento agora também de reconciliação, Pai. Nós oramos, nós abençoamos, ó Pai, que isso venha se consolidar nessa vida. Ó Deus amado, que tudo venha agora se mudar. Essa nova criatura agora em Cristo Jesus. Aqueles que tomam essa decisão com Jesus, aqueles que estão retornando aos caminhos do Senhor. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamar aqui a Marineide, quero chamar também a Andréia. Nós temos feito aqui um momento nos nossos cultos, que é um momento de clamor. Clamor, nós estamos orando, nós estamos tendo um tempo de oração aqui no templo da igreja. E nós temos clamado, orado, intercedido. Nós temos nos colocado na brecha agora aqui, sendo povo de Deus mesmo, esta igreja corajosa, esta igreja poderosa que crê no poder de Deus. E temos então colocado a vida da nossa igreja, a
vida também de Cuiabá, do Brasil. Nós cremos muito no agir de Deus, irmãos, que tudo isso vai passar logo. Eu quero que você possa se unir conosco nessa fé e declarando também, você possa também fazer a diferença, né, através da sua vida, com palavras abençoadoras. Amém, queridos? Esses dias liberem palavras abençoadoras de fé. Então nós vamos ter, se você puder, onde você está também, ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos nos posicionar agora como soldados de Cristo e vamos ter esse momento de intercessão pela nossa igreja, também por Cuiabá, em nome de Jesus. Que Deus continue a guardar o seu povo, que Deus continue agindo em cada coração, que esse momento seja um momento também de alcançar filhos. Que Deus possa usar cada filho, em nome de Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, restaura cada um. Que todos estejam, Senhor, na tua presença nesta noite. Que o Senhor Deus possa estar falando com cada um de vocês, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Porque esse é o tempo de adorar, o tempo de clamar, é o tempo de buscar aquele que realmente tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Irmãos e irmãs, esse tempo não é um tempo em vão, não é um tempo para você achar que tudo está perdido. É o tempo de reflexão, é o tempo de busca, é o tempo de louvor, é o tempo de gratidão, é o tempo de se derramar na presença do Senhor, verdadeiramente. Porque aquilo que a gente ainda não fez, irmãos, esse é o momento de fazer. Esse é o momento de nos colocar diante do Senhor e buscar em espírito e em verdade. Você que está distante, você, irmão, que andou distante, e que se hoje você retornou aos caminhos do Senhor, pelo clamor que foi feito aqui, irmão, é a glória de Deus. Foi o tempo que foi feito para você retornar à casa de Deus. Foi o dia que o Senhor te concedeu para você retornar. Se você aceitou a Deus hoje, irmão, parabéns, irmã. Foi a coisa mais importante que você realizou na sua vida até agora. Porque o Senhor é Deus. E Ele é o nosso dono, Ele é o nosso refúgio, o nosso consolo. E você está de parabéns por estar na casa do Senhor, por ser parte da família do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, não é tempo de reclamação, não é tempo de murmuração, é tempo de glorificar a Deus, de não sair do foco. A palavra diz hoje que nós não devemos perder o foco, não podemos perder o foco, irmãos. Não podemos desanimar diante dessa luta, porque a batalha é uma batalha para ser vencida. Batalhas não foram feitas para a gente ficar de braços cruzados, foi para lutar. É para luta, irmãos, é para luta em nome de Jesus. Nós estamos sendo convocados para lutar, nós estamos sendo convocados para batalhar, para nos colocar em frente da batalha, para colocar, Senhor, o Senhor na direção, o Senhor como centro das nossas vidas. Você está em casa, irmão. Você não pode estar aqui num prédio, mas não importa onde você esteja, a palavra de Deus diz que nós somos a igreja onde a gente for, aonde a gente estiver, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do nosso Salvador e Ele está conosco em todos os lugares. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Você não está sozinho, você não está sozinha aonde você está. O Espírito Santo já foi enviado, o Consolador está com você, o Consolador está do seu lado em nome de Jesus. Você não está sozinho, você não é órfão, irmão, você não é órfão, irmã. Você tem o Consolador com você em nome de Jesus. Aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te dá força, o teu refúgio, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Você que está enfraquecido, que tem visto a batalha, que tem visto essa doença, esse problema aí como o fim de tudo, como uma coisa
colocar por terra. Irmãos, Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca. Não é hoje. Não é um vírus. Não é nada que vai tirar Deus do propósito. Nada vai tirar Deus do controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere, irmãos. Embora seja difícil, meu irmão, minha irmã, embora a gente olhe tantas notícias tristes, mas, irmão, não olhe para as notícias tristes. Olhe para Deus. Olhe para a palavra. Será que a palavra perdeu valor? Será que a palavra deixou de ser palavra porque surgiu um problema lá fora? Irmãos, vamos focar na palavra. Vamos focar na nossa missão. A nossa missão, o nosso chamado é individual. Como você ouviu aqui, que nosso chamado é individual, mas ela vai causar grandes efeitos na vida de alguém, na vida de outras pessoas. E nós não fomos chamados para dentro, nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fazer diferença na vida de outras pessoas. Nós fomos chamados para resgatar vidas. Nós fomos chamados para povoar o céu, porque a nossa missão é buscar outras vidas, é buscar outras pessoas, é lançar a nossa rede e pescar almas sedentas, almas que estão perecendo. Não é para ficar triste diante de um problema, diante de uma enfermidade, do coronavírus. Quem é coronavírus diante do Senhor? Quem é Deus diante de você? Você sabe quem é Deus diante de você? Você sabe realmente a importância de Deus na sua vida? Olhe para Deus. Foque em Deus. Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. E tudo vai passar, irmãos. Isso é um tempo. Tudo vai passar, vai chegar um momento em que nós todos vamos poder retornar, onde todos nós vamos poder ficar juntos novamente, onde vamos poder nos abraçar, onde vamos poder nos cumprimentar. E esses dias vamos esperar. Nós estamos naquele tempo onde os salmistas ficavam ansiando para retornar à casa do Senhor. Nós estamos vivendo esse momento nesses dias, irmãos, mas passou para eles, vai passar para nós também, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus também diz que nós somos igreja, nós somos igreja viva, nós somos a igreja do Senhor aonde nós estivermos. Na sua casa você é a igreja do Senhor, na sua rua você é a igreja do Senhor, aonde você estiver, no mercado, seja onde for, no seu trabalho, se você ainda está no seu trabalho, porque muitos locais já fecharam, mas se ainda você está lá, você é igreja, irmão. Você tem que dar o seu testemunho de servo do Senhor. Não envergonhe a Deus, porque Deus não te envergonha, porque Deus não te abandona, então não abandone a Deus também. Porque se diante de tudo isso você abandonar a Deus, irmão, você está perdido realmente. Porque aquele que abandona a Deus, quem vai socorrê-lo a não ser o Senhor? Em nome de Jesus, fortaleça, irmãos, fortaleça em Jesus, fortaleça no Espírito Santo, ouça louvores, cante, glorifique, exalte o nome do Senhor na sua casa, cante, ligue o seu som, leia a palavra, chame a sua família, convoque no seu próprio lar. Não vai sair de casa porque você não pode, mas na sua própria família, chame a sua família, leia a palavra, cante, glorifique, exalte o nome de Deus, ligue o som bem alto e diga que Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus, porque Ele não perdeu e não perderá nenhuma batalha, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos derrotados em tempo algum. Nós somos vencedores. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Irmãos, é só um tempo e esse tempo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. Deus não passa. Aquilo que Deus prometeu não vai passar. Vai se cumprir em nome de Jesus. Tenham fé, irmãos. Fiquem firmes em nome de Jesus.
que estejam abençoados. Eu declaro a bênção de Cristo, a bênção do Senhor na vida de vocês. O refrigério, dias de luta, mas dias de confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a cidade de Cuiabá. Pai, eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus vivo, o Deus que pode, o Deus poderoso, ó Pai, o Deus que com uma palavra do Senhor pode mudar essa situação. Pai, eu coloco diante do Senhor as autoridades, ó Pai, dessa cidade de Cuiabá. Pai, que eles possam, Senhor, a começar deles, ó Pai, a render aos teus pés. Ó Pai, reconhecer a tua soberania, reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor muda, Senhor, situações. Dê direção para eles, ó Pai, nessas decisões que eles vão precisar tomar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, cada família, Senhor, de Cuiabá. Entra, Senhor, em cada casa, Pai, aqueles que estão desesperados, aqueles que não sabem o que fazer nesse momento, mas que o Senhor entra, ó Pai, com a tua paz que excede todo entendimento. Só o Senhor é o nosso Deus de paz. Ó Pai, ao meio, ao caos, ó Pai, que nós confiamos no Senhor e que essas famílias, Senhor, possam acalmar seus corações, ó Pai, e esperar no Senhor, ó Pai, em tudo que o Senhor fará sobre essa cidade. Que o Senhor também possa, nesse momento, visitar os hospitais, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, ali, precisando de um toque do Senhor. Pai, Pai, naquele lugar, em nome de Jesus, ó Pai, curando, Senhor, trazendo, Senhor, a cura que só o Senhor pode dar. Pai, em nome de Jesus, cubra, Senhor, essa cidade, cubra o teu povo, ó Pai, que o Senhor possa olhar, ó Pai, para essa cidade de Cuiabá e poder encontrar, Senhor, os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Pai, que nós possamos realmente te adorar nesse momento, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que está presente, ó Pai, nas horas difíceis e nas horas alegres, nas horas de tribulações, ó Pai. O Senhor está conosco e que nós possamos ter essa certeza, ó Pai, bem convicta em nossos corações, que vai passar, que tudo passa, Senhor, porque nós temos o Senhor no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, e que também possa, Senhor, haver salvação, Senhor, reconciliação, ó Pai, no meio do povo cuiabano, e que o Senhor levante como a ministração, fomos ministrados nessa noite, e que nós possamos nos levantar como intercessores, ó Pai, realmente clamando pelas vidas que precisam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós possamos, ó Pai, mesmo nas casas, aqueles que estão nas casas e nós que estamos aqui, podemos, ó Pai, reconhecer que sem o Senhor nós não possamos, ó Pai, nós não conseguimos nada. Nós possamos reconhecer o Senhor, que sem o Senhor, ó Pai, nós não somos nada. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua fidelidade com o teu povo, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as
portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você. Você pode fazer toda a diferença. Deve fazer toda a diferença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada um de nós. Deus abençoe a sua vida grandemente. Seja cada dia fortalecido por esse amor, por essa graça, por esse poder do Espírito Santo. Fala, paz. Deus abençoe.